paz do Senhor. Sejam bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical, o maior seminário da Terra. É um prazer estar com os irmãos mais uma vez na Escola Bíblica Dominical. Hoje estaremos estudando a segunda carta de João, capítulo único, que vamos estudar do versículo 1 ao versículo 13, que ele vem falando sobre o surgimento. A gente tem observado que vem surgindo muitas religiões, muitos grupos que dizem ser religiosos e tem enganado a muitos irmãos. E temos que ter muito cuidado. Nós, sendo cristãos, temos que saber aquilo que estamos seguindo. Jesus Cristo disse em João, capítulo 5, versículo 39, examinai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. Temos que ter muito cuidado e examinar a palavra de Deus. Vamos abrir a Bíblia em 2 João, capítulo único, de 1 a 3. Diz assim a palavra de Deus: o presbítero, a senhora eleita e a seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e conosco está para sempre. A graça e a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho de Deus, serão conosco em verdade e em amor. Fique sobremodo alegre e em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebeste da parte do Pai. Agora, Senhora, peço-te não como escrevesse mandamentos novos, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que amemos segundo o seu mandamento. Esse mandamento, como ouviste desde o princípio, é que andeis nesse amor. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e também o anticristo. Acautelai-vos, para que não perderes aquilo que temos realizado com esforço, mas para que receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem a Deus. E quem permanece na doutrina, esse tem tanto pai como filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não receba nem casa, nem lhes deis as boas-vindas. Portanto, aqueles que lhe dá as boas-vindas, faça cúmplice com ele nas mesmas obras maus. Ainda tenho muitas coisas que vos escrever. Não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir ter convosco e conversarmos de viva voz, para que a nossa alegria seja completa. E os filhos da tua irmã eleita te saúdam. Amém. Vamos falar com Deus? Senhor, meu Deus, esta é a tua palavra. Te agradeço, meu Deus, por esse dia maravilhoso de hoje. E te agradeço, meu Deus amado, pela oportunidade, meu Deus, de ler a tua Bíblia, a tua palavra. Por isso te pedimos, meu Deus, em nome de Jesus, desvenda nossos olhos, para que possamos compreender mais e mais sobre a maravilha da tua lei, meu Deus. E que tudo seja para a tua honra e para a tua glória. Tudo te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Como vimos, o sentido dessa carta de João é alertar a igreja sobre falsos ensinos. E nós, como servos de Deus, temos que ter muito cuidado. A palavra de Deus diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E nós, como servos de Deus, temos que ter muito cuidado daquilo que estamos nos alimentando. Por isso que estou trazendo hoje esse estudo baseado na carta de 2 João, para que possamos aprender mais e mais sobre as maravilhas de Deus, que é a sua palavra, e termos cuidado com os falsos mestres, falsos enganadores, que vêm saindo, tirando muita gente das igrejas. Vamos começar com o primeiro versículo. O primeiro versículo de João, ele começa saudando a igreja. Ele sauda aparecendo como um presbítero. Isso é um costume grego,
que eles já vinham se apresentando, mostrando que ele era a saudação. E ele fala sobre o presbítero amado, a sua irmã, que a irmã é a igreja. Aí toda a carta tem o remetente, né? O remetente é o presbítero, que é João. E quem é que vai receber a carta? Fala de duas pessoas. Fala da irmã e fala de seus filhos. De acordo com os estudos, vimos que a irmã representa a igreja e os seus filhos são os membros da igreja. E ele fala de maneira carinhosa que devemos amar uns aos outros e ter cuidado com aquilo que você repassa. E se você ama seu irmão, procure zelar pela vida do seu irmão. Ele sauda, depois ele fala sobre também o amor fraternal, que devemos saber que o meu irmão faz parte comigo do corpo de Cristo. Se a gente lê a carta de Efésios capítulo 4, versículo 15, diz assim: antes, segui a verdade e amor, e cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, que é Cristo. Quem comanda meus braços? Quem é? É a cabeça. Minhas pernas, todo o controle vem da cabeça. Por isso que Jesus Cristo é tido como o cabeça da igreja. E os ensinos é baseado nos ensinos de Jesus Cristo. Como disse, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, que é Cristo. Somos o corpo de Cristo. E temos que ter cuidado. Se a gente perder um dedo, a gente vai sentir falta. Eu gosto muito das minhas pernas, gosto muito da minha mão. Todo o nosso corpo é útil. A mesma coisa são os membros da igreja. Todo aquele que está no corpo de Cristo tem sua utilidade. Não existe membro inútil na casa do Pai. E um precisa do outro. E se a gente ama os irmãos, precisamos alertá-los sobre falsas doutrinas, sobre falsos ensinamentos. Porque isso é amor. Para que aquele irmão não se perca. Isso é que é amor. E um dia seremos cobrados por isso. Se eu ver que meu irmão está agindo errado e eu não alertá-lo. A Bíblia manda exortar essas pessoas para que não caia no laço do inimigo. O inimigo ele tem agido de várias formas. Existem aqueles que a Bíblia chama de mestre, aquele que estudou a palavra, que tem condições de ensinar a palavra. E também tem aqueles que são chamados falsos mestres, aqueles que procuram reverter o ensino da palavra de Deus. E nós, como cristãos, temos que ter muito cuidado com aquilo que se passa, com aquilo que se ensina. Temos que ter cuidado também com os perigos que tem na comunidade cristã. Como a gente viu aqui, primeiro ele dá a saudação, depois ele fala sobre o amor fraternal. Em terceiro lugar, ele fala sobre os falsos ensinadores. Aí ele fala sobre o perigo na comunidade. Temos que ter muito cuidado com aquilo que entra na igreja. Você já observou o ferrugem? O ferrugem vai corroendo e vai aumentando. A mesma coisa é um falso ensino. Vai passando, repassando, e um passa por outro. Quando a gente menos imaginar, os irmãos já estão corrompidos. Isso não acontece na hora não. É de um dia para o outro, depois vem outro dia, e assim isso vem surgindo na comunidade, e assim vem surgindo também falsos ensinadores. E nós, como cristãos, temos que ter muito cuidado com isso. Para concluir esse ensino, no versículo 9, diz assim, eu vou ler para os irmãos. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo, todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo não permanece em Deus. Todo aquele que ultrapassa. E aquele que permanece? Veja o que é que diz. E o que permanece na doutrina, esse tem tanto pai como filho. A palavra de Deus é que nos salva. Aquele que não permanece não tem a Deus. Mas aquele que permanece tem tanto o pai como também tem o filho. E nós temos que ter muito cuidado para não se desviar da sã doutrina. Quero deixar para a meditação dos irmãos João, não primeiro nem segundo João, é João, o Evangelho de João. João, capítulo 14, versículo 21, que diz que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama.
E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei nele. Aquele que tem os meus mandamentos, Jesus disse, essa é a palavra do Senhor Jesus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Se você ama o Senhor de todo o seu coração, você guarda a sua palavra. Davi disse, em certo momento, guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. E nós, como servos de Deus, como cristãos, se amamos a Deus, guardamos a palavra de Deus, para não pecar contra Deus. Amém, irmãos? Que os irmãos guardem essa palavra no coração e possam usufruir das bênçãos de Deus, porque Deus tem o melhor para você. Tenha uma semana abençoada.